CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós voltamos a falar de acessibilidade aqui no jornal CBN Campo Grande. Este é o Setembro Verde, o assunto ganha ainda mais destaque. Nós estamos, inclusive, nesse 21 de setembro, no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o debate em torno da diversidade e inclusão nas empresas vem ganhando espaço nos últimos anos. Mas os números mostram que ainda precisamos avançar bastante. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, 267 empresas não cumprem a lei conhecida popularmente como Lei de Cotas. O levantamento foi feito pela Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego. Essa legislação torna obrigatória a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 funcionários. Nós já discutimos esse assunto aqui, inclusive na semana passada, e infelizmente a gente acaba conversando com pessoas que atuam na área, né? Que as empresas muitas vezes preferem pagar multas do que fazer adequações, inclusive no espaço físico, para receber pessoas com deficiência. Por isso, nós vamos trazer hoje um bom exemplo, né? Nós vamos conversar agora com a Graziane Santos, que é supervisora de recursos humanos do Grupo Sabin, para falar para a gente como é possível implantar um programa prevendo acessibilidade, pensando nisso, discutindo isso, tendo esse olhar da diversidade, da acessibilidade, voltado justamente para os benefícios que isso pode trazer para a empresa. Bom dia, Graziane. Olá, bom dia, Daniele. Muito prazer de ter a oportunidade de falar um pouquinho das boas práticas que nós temos aqui no Grupo Sabin. Num dia tão especial, tão importante, que é hoje o Dia da Luta das pessoas que possuem deficiência, com deficiência, e trazer realmente um olhar mais humano para essa pauta. E eu começo, Graziane, justamente te perguntando como ser uma empresa inclusiva. E agora você usou uma palavra que eu gosto bastante, inclusiva. Tem uma fala até da Verna Maia, que é muito famosa, né, que a diversidade é você chamar para dançar, e a inclusão, a diversidade é você convidar para a festa e a inclusão é você chamar para dançar. O que isso significa? Eu tenho que ter a prática da diversidade da minha empresa, mas eu preciso abraçar essas pessoas dentro da organização. E aí é fazer com que elas se sintam, que elas sejam valorizadas pelo que elas são, né? Pela pessoa, pelo que ela traz, pelo histórico. Então, hoje, como prática, principalmente eu falo que a inclusão ela tem que partir de uma diretoria, tem que partir do DNA da empresa. Não adianta a gente tentar falar e seguir simplesmente a diversidade ou a inclusão fora da empresa. Isso tem que ser uma referência dentro da minha organização, da porta para dentro, principalmente. E só depois que eu consigo externar isso. Então, a questão de comunicação para a gente ela é muito importante, Dani. Porque nós vemos, dentro dos nossos 23 mandamentos que temos no Grupo Sabin, um deles é seja quem você é. Então, isso é importante, isso é valor. Independente de hoje, o RH está com a Grazi, amanhã pode ser uma outra pessoa, mas esse valor, ele vai prevalecer. Então, é uma empresa que ela quer ser inclusiva, não por uma lei de cotas que existe desde 1990, mas por uma questão mesmo de negócio, de afinidade e de responsabilidade social também. Então, nós tratamos a diversidade um todo dentro do Sabin, considerando 2 pilares. Uma responsabilidade social que eu tenho com a sociedade, né, uma questão de empresa, e também perenidade, porque se eu tenho uma pessoa que ela tem um lugar de fala, ela representa muito melhor, ela tem condições de repassar, ela tem condições de falar com propriedade sobre aquele assunto. E qual é a realidade de vocês hoje aí, Graziane, dentro do grupo, né? O que é que vocês têm já com esse programa em prática, é claro, o que vocês podem destacar dos resultados desse programa, né? A participação das pessoas com deficiência aí dentro?
Então, eu posso citar para vocês alguns pilares que a gente começou falando um pouquinho sobre a comunicação. Dentro do SEIB, nós temos um comitê de diversidade que tende a entender isso como um todo, essas diferenças, essa pluralidade, porque é o que a gente quer. Queremos uma empresa que ela consiga trabalhar a individualidade como ser humano e, ao mesmo tempo, essa pluralidade nas decisões, na tomada de decisão, no conhecimento, que isso eu vou ter realmente como valor. O nosso processo de recrutamento e seleção também, hoje nós temos todas as vagas, e aí eu convido as pessoas que estão ouvindo realmente a entrar na página do SEIB, conhecer um pouquinho sobre as nossas oportunidades, porque nós entendemos que todas as oportunidades são para todas as pessoas. Então, as pessoas elas podem se candidatar, elas vão ter essa condição de participar de um processo seletivo conosco de forma inclusiva. Também temos canal de denúncia dentro da organização, justamente para fazer... Primeiro, nós fazemos essa questão educativa, tá, Dani? E aí a gente preza realmente por esse lado humano das pessoas, essa individualidade e, ao mesmo tempo, essa inclusão desse público dentro da empresa como um todo. E aí eu falo diversidade, eu estou falando de vários recortes. Dentro de um desses recortes eu tenho as pessoas com deficiência. Mas nós estamos falando de diversidade no sentido que esse comitê dentro do SEIB, ele trabalha raça e etnia, ele trabalha a questão de gênero e também há as questões de orientação sexual. Então, esse canal de pessoa, ele é justamente para a gente ouvir, fazer uma escuta, ver se realmente faz sentido aquilo e acompanhar de perto. Temos também a questão de indicadores. Apesar de falar da questão de cota, que as empresas têm essa obrigação, o SEIB não é uma empresa de cota simplesmente. Ontem, vou dar um exemplo de ontem, eu tive um contato com a Funtrab e foi justamente uma conversa para a gente conseguir novos candidatos. Como disse, estamos com algumas oportunidades em aberto e foi sinalizado que eles poderiam convidar alguns PCDs. E se a gente estava realmente dentro da cota da legislação, porque eles poderiam ofertar essas pessoas qualificadas para o nosso campo. A resposta foi: hoje nós não precisamos cumprir uma cota, porque nós já estamos considerando isso dentro do nosso número, ele está ok, nós estamos felizes por isso, mas eu quero mais, nós queremos mais. Então as pessoas, elas devem se candidatar, devem conhecer um pouquinho da história do SEIB, ver se faz sentido no momento de carreira que eles estão e nos conhecer realmente. Na semana passada, nós conversamos aqui com uma juíza do trabalho e ela destacou que, além de a empresa fazer essa adequação necessária para a mobilidade das pessoas com deficiência, né, uma questão estrutural, inclusive a parte física, deve haver uma preocupação também por parte das empresas em relação ao crescimento desse profissional, né? Porque ela até citou como exemplo uma situação em que uma empresa ofereceu vagas para pessoas com deficiência, seriam 2 horas diárias de trabalho, né? E o salário seria equivalente a isso também. Ela falou, isso não é inclusão. Então, deve haver também uma preocupação da empresa em relação a isso, né? Não só a adequação da estrutura, mas em relação às possibilidades de crescimento das pessoas com deficiência dentro delas. Perfeito. Hoje nós temos uma avaliação de desempenho e uma das questões quando a gente conversa com as pessoas que possuem deficiência é justamente a questão de olhar e ver realmente que a entrega deles são tão valorizadas ou têm a mesma qualidade que outras pessoas. Então, entendemos que nessa avaliação de desempenho, eles são avaliados como outros colaboradores, como outros pares. Nós encontramos o mesmo potencial, ou até mais potencial nessas pessoas. Então, quando a gente fala disso, de dar oportunidade, as vagas que nós divulgamos externamente, nós também fazemos isso interno e não existe nenhuma preocupação que a pessoa com deficiência ela não possa se candidatar a isso. Muito pelo contrário, nós abraçamos essas pessoas. Hoje nós temos no nosso quadro a Fabiane Rocha, que ela tem um blog também, muito voltado, é uma ativista voltado realmente às pessoas com deficiência. Então, temos um bate-papo muito aberto com ela
e aquele local de fala, né, lugar de fala. A pessoa que passa por isso, ela tem uma propriedade muito maior para falar desse assunto. Então, quando eu ouço essas pessoas, quando eu vejo que isso é um olhar que a gente tem que fazer constantemente. Quando eu vejo que a empresa ela está no caminho certo, no sentido que essa pessoa me dá um feedback, que nós conseguimos realmente avaliá-la de forma correta, e aí até a fala que nós utilizamos, porque uma das questões que foi trazida é a gente ter muito cuidado, e às vezes nem pela maldade, mas pela falta de conhecimento, pela ignorância, o cuidado de usar palavras no diminutivo, de questão de capacitismo realmente, eu acreditar que aquela pessoa ela não tem condição de exercer alguma coisa por um viés inconsciente que eu tenho. Então, quando a gente tem esse livre acesso de conversar realmente com o outro, de entender a necessidade dele, eu volto para a questão que você me falou das avaliações. Como que eu faço isso dentro da minha empresa? Eu faço que ela tenha a mesma condição que um outro candidato, porque a entrega dela não vai diminuir por causa disso, porque o trabalho dela vai ser menos valorizado. A partir do momento que eu uso regras diferentes, eu corro o risco de acabar tendo uma resposta não tão positiva como eu gostaria, porque eu quero incluir essa pessoa, eu não quero segregar. Graziane Santos, supervisora de RH do Grupo Sabin, trazendo aqui informações para a gente, mostrando como o grupo atua nessa questão da diversidade, da inclusão, da acessibilidade, nesse dia que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Obrigada, viu, Graziane? Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.